junto com o Grupo Gay da Bahia, bom, que está em toda parte, o Grupo Gay da Bahia, tá certo? Está na Rússia, está na Etiópia, todo lugar só dá o Grupo Gay da Bahia. Tudo o Grupo Gay da Bahia se mete. Ele tem que dar palpite sobre todos os assuntos, sempre, qualquer movimento de qualquer coisa, está lá o Grupo Gay da Bahia. Pode. Creio que sim, cara. Creio que sim. Se quiser sim, mano. Se quiser, sim. Mais incisivo, que a gente tá chegando no final, tem que ler o superchat. Bom, eu vou ser um pouco mais incisivo contigo, tá? Par de água. Vamos começar trabalhando com as primeiras questões lá que a gente tinha falado da hipótese. Eu quero trabalhar nesse sentido, primeiro com a noção do lucro melhor que o voto. Na apresentação da hipótese que eu fiz, eu tinha te pedido para você refutar essa ideia de 5 formas. Forma, matéria, abrangência, natureza, lugar, tempo, Já perdeu o debate. Típica. Acabou, você não me já, apresentou uma refutação para isso. Nem vou apresentar, bicho. Nem vou Mas explica pro com a noção público o de uma problema. forma Pausa melhor. aí. Explica pro público o problema, Tarante. O problema é que tá numa diferença de linguagem, cara. Esse domínio é muito abstrato pro Rubon. Perdi! Não, tipo, calma, eu não tô falando mal do Rubão. Não é isso. Foi um bagulho que eu vi aqui. Então para de falar no microfone, né, cara? Desculpa, é que foi muito... Ai, cara. Não, era só isso mesmo, porque o Rubão não tá acostumado com esses termos. Como é que o Miorim vai apresentar termos que o Rubão não conhece? O Rubão, o Rubão mesmo, ele falou, num ponto do debate, ele falou que ele não lê nada, não estuda nada, porque ele gosta de se ater à realidade. Oxe, certo ele, porra. Certo ele. É que assim, eu queria falar um negócio aqui em defesa do Rubão. Porque assim, o Rubão, ele falando no debate, porque eu tava na Petrobras, e daí eu fiz 23 cursos lá, e daí cada um veio com uma teoria. E assim, a gente sabe que em matéria de economia, ciências humanas no geral, psicologia, no Brasil, geralmente as teorias não têm conexão nenhuma com a realidade. Vamos combinar aqui, né? Geralmente é um besteirol absurdo. Então eu não acho que o Rubão tá completamente fora da realidade em acreditar que uma teoria não explica nada. Porque geralmente no Brasil não explica. Agora, toda boa teoria explica a prática. É isso que tem que ser explicado pro Rubão. Fala assim, Rubão, eu entendo que no Brasil, geralmente quem trabalha com teoria é um imbecil. Mas você tem que entender que a teoria ela é importante. A teoria que é de fato boa, né? Então, e no Brasil acho que é um pouco difícil até explicar isso um pouco para as pessoas depois delas perceberem tantas vezes que geralmente as teorias que são apresentadas nas universidades não explicam a prática. E aí, o que vocês gostariam de adicionar aí? Cara, eu acho que você talvez tenha dado muitos créditos ao Rubão. Não sei se o Rubão talvez tenha pensado dessa forma. Eu só tô tentando entrar na mente dele, sabe? Porque, cara, eu fico imaginando a quantidade de keynesianismo que o Rubão deve ter entrado em contato. Tudo bem que ele acredita um pouco nessas coisas, né? Mas isso é normal porque no Brasil, geralmente, concordância, isso é uma coisa que o Malboro falou, concordância é um sentimento, né? Então, se parece certo, você acredita que é certo. O brasileiro ele não tem as ferramentas necessárias para avaliar um argumento. Então, deixa eu só ler uma coisa que o G2 falou. O brasileiro, quando se defronta com teorias conflitantes, 2 pontos. Se ninguém concorda sobre isso, então não dá para saber nada e estudar é perda de tempo. O brasileiro ele seguia por argumento de autoridade. No Brasil, realmente, um dos únicos meios de verificação da realidade é argumento de autoridade. Mas no caso do Rubão, o brasileiro realmente ele faz uma síntese das coisas, né? O brasileiro faz síntese das paradas de maneira muito fácil, né? E eu tenho uma teoria sobre isso. Na verdade não é uma teoria, é só uma hipótese. Eu acho que por conta desse histórico brasileiro de ver o conhecimento não como uma forma de alcançar o saber, e sim como uma forma de ingressar em algum meio social e obter vantagem, né? A questão da hipersocialização, do imbecil coletivo, o brasileiro ele não vê problema em fazer síntese de coisas, porque no fundo não é para isso explicar nada da realidade, no fundo é só para você conseguir adentrar algum grupo social e adotar os cacuetes que circulam nesse grupo, né? Então
Não é uma orientação ao saber. É por isso que aqui a gente tem tanta facilidade em fazer sínteses, mesmo que elas sejam contraditórias. É por isso que parece que o eurasianismo é uma coisa que pegaria muito bem aqui no Brasil. E aí? Vamos lá, galera. Complementem aí. Thread, Diga aí. eu entendo que existe todo um contexto específico do que é o espírito brasileiro e todas essas coisas que envolvem já uma tradição bem estabelecida desde os nossos queridos. Não vou falar não. Enfim, a questão é a seguinte, Thread. Não existe desculpa pra ser burro. Não existe. Eu não tô justificando o Rubão. Eu estou falando da onde ele tá vindo e por que tantos brasileiros podem concordar com ele nesse debate. Eu tô tentando rastrear a experiência do Rubão para tentar entender por que ele enxerga as coisas dessa forma. E por que tantos brasileiros concordam com ele. Porque isso é muito comum, isso é muito comum aqui no Brasil. Pode falar, Cavaleiro. É porque assim, nós podemos observar que tem certa influência do Paulo Freire, né? Na própria fala do Rubão, né? Que é aquela crença de que a praxis está acima da teoria, né? A crença é certa e é descrita na pedagogia do oprimido, né? Pode-se dizer que sim. Mas aí seria uma... Esse é um chute porque ele trabalhou na Petrobras, então provavelmente ele deve ter feito cursos a respeito do Paulo Freire, de sua pedagogia, etc. Isso é uma possibilidade. É que... Vamos tentar pensar. Aqui no Brasil, isso é uma coisa que o José Munir Nasser falava, que eu provavelmente já devo ter dito aqui, mas ele dizia que no Brasil as pessoas são muito afobadas em agir e pensam muito pouco, elas deliberam muito pouco acerca de como deve se dar a ação, e elas rejeitam as pessoas que deliberam como se elas fossem inúteis, como se elas não estivessem tentando fazer algo. E é por isso que os brasileiros geralmente tomam as ações erradas, porque eles não pensam antes de agir, né? Em outras palavras. Agora, da onde vem isso? Eu não sei da onde vem. É o voto pelo domínio da técnica, né? Não, explica direito o que você falou aí. Vai deixar sem explicar, velho? Você não consegue entender, cara? Nada. É que assim, se vamos analisar, porque ele foca muito, ele sempre bate na tecla da técnica, né? Ele sempre vai falar que a técnica, a forma pela qual você vai produzir alguma coisa, vai estar acima do lado teorético. Ou seja, ele vai sempre colocar a teoria como inferior da prática. Isso é praticamente um voto para o retorno da era da técnica, né? Por exemplo, o Egito Antigo, onde a técnica era superior àquela questão de você formular um plano, um plano para ação, né? Que procede todo o escopo de conhecimento para aquilo, entende? Tá, mas a questão é por que o brasileiro estaria indo nessa direção? Cara, é por causa influência do Piaget, influência do Paulo Freire na educação. Simples. Assim, você pode observar a presença política, a presença de muitas coisas que faz o brasileiro ficar assim. Querendo Existe também uma resumir as coisas, dificuldade. a técnica, a praxis. Existe também uma dificuldade muito grande no brasileiro de tratar de abstrações, né? E toda a teoria vai lidar com alto grau de abstração. O brasileiro não consegue lidar com isso. Mas por que ele não consegue? Então, isso é uma questão que eu não sei dizer por que o brasileiro não consegue lidar com abstrações, cara. Ele é animalizado. Ele até consegue. Porém, ele acaba pensando com o estômago, muitas das vezes, né? Como assim? Porque, por exemplo, o brasileiro, ele consegue passar por etapas desde o início da sua vida até mais ou menos o final da sua adolescência em uma escola, sabe? Num lugar extremamente bizarro. Um lugar completamente estranho, da própria palavra estranho, sabe? Uhum. E
ele acaba enxergando toda a realidade dessa maneira, a instituição dessa maneira, entende? E ele vai colocando as soluções baseando-se nessas instituições que o deram, né, um norte para o seu próprio pensamento. Não tá meio estranho, não? Você jogar, tipo, a falha moral cognitiva do brasileiro nas instituições e não em algo do povo em si? É porque, assim, a falha da população, a falha dessa incapacidade de abstração da população, ela meio... A instituição, ela não é toda culposa, porque a população também é desinteressada, né? Mas a instituição, ela tem um pouco de culpa porque ela tem aquela vontade de provocar engenharia social, pô. Tem toda aquela parada de pegar o coitado do menino que saiu de sua casa, despediu de sua mãe, de seu pai, para ficar horas e horas no colégio. E a escola, ela é obrigada, por conta da instituição, como por exemplo o MEC, a colocar, né, vários trabalhos, várias coisas que vão formular uma cosmologia específica nessa pessoa, né? Colocar uma cosmologia que é o quê? Que é toda as matérias da escola, conteúdo das matérias da escola, por exemplo, em geografia, em história, etc. Vai formular uma cosmologia ali, sabe? Não, eu entendo isso, né? Mas Aí, por exemplo, geralmente. eu vou dar um exemplo muito bom. Toda vez que você vai debater com um brasileiro médio a respeito da Idade Média, por exemplo, o que ele faz? Qual vai ser o lugar de busca que ele vai primeiro pesquisar? Ele vai pesquisar naquele site brasileiro que fala sobre a Idade Média. Eu esqueci o nome agora. O Unibrasil, Escola. não é? Brasil Uniscola. Entende? A primeira coisa que ele faz é buscar a fonte o Brasil nesse Escola. lugar. Não, eu concordo com isso, mas é que a gente... Sim, todas essas coisas têm alguma relação com o que a gente tá tentando falar, mas a gente tá tentando entender por que o Rubão tá indo por essa linha que ele tá indo e por que isso é algo tão comum. Tipo, entre muitos boomers brasileiros, essa noção de prevalência da praxis sobre a teoria é algo que algo que não é incomum você encontrar nas pessoas. Cara, eu acho que tem uma coisa. Tipo, o que vocês falaram é verdade, né? Mas é mais como uma subjacência. Eu acho que tem uma causa mais direta, mais clara, mais próxima, que explica esse comportamento do Rubão. Cara, tem outra também. Ele não. Não, peraí. Não, aqui. Espera. Tá bom, Não. tá bom. Questão mais simples, clara e direta aqui. Ele não sabe. Ele não trabalha com a teoria, ele não tem interesse pela teoria, tá certo? Ele começou provavelmente discutindo ali com um grupo menor de pessoas, né, que gostaram da capacidade retórica dele, que gostaram da voz dele, gostaram da forma como ele se portava, como ele apresentava as ideias dele, mas sem nenhum tipo de rigor, né, teórico, né, sem algum tipo de rigor acadêmico, sem, né, um rigor abstrativo. Certo? O Rubão Ele começou se popularizando assim, e aí depois ele foi ficando mais popular e agora ele tá ali, entendeu? Mas é esse o nicho dele, entendeu? É essa a especialização dele, digamos assim. Em momento algum foi exigido dele que ele tivesse realmente uma compreensão teórica, qualquer coisa do tipo, e quando surge uma exigência, né, porque esse, por exemplo, é um momento em que você tem ele sendo puxado para esse lado, tá certo? Não, o Miorin meio que pressionou ele a ter algum rigor teórico. Quando surge essa exigência, ele já tem ali o público dele, ele já tem ali uma esfera, aí que entra a questão do brasileiro, tá certo? Né? Porque ele tem toda uma esfera de brasileiros tirados de todas as regiões do país, tá certo? Nacionalistas, que também não estão nem aí para a teoria, estão muito mais ligados à prática, à técnica, tá certo? Que vão apoiar ele nisso daí, entendeu? Que vão dizer que esse gordão aí tá viajando, que ele só pensa em ideias, que ele não fala das coisas concretas, blá blá blá. Né? Mesmo quando, né, obviamente, essas ideias refletem a própria realidade, né? E a gente fala em ideias porque não dá para falar em coisas concretas no sentido de, né, as palavras que saem na minha boca não são coisas concretas elas mesmas, né? Se é que dá pra fazer essa distinção entre ideia e concretude que ele faz. Eu queria só comentar uma outra coisa, antes da gente prosseguir o vídeo, que é assim, ó.
O que eu acho que acontece é o seguinte. Vocês têm que concordar comigo que a academia brasileira é lixo. Alguém aqui discorda? Academia brasileira, né? Toda a academia brasileira? Eu queria falar mais do setor de ciências humanas. Sim, é muito ruim, cara. É muito difícil de defender. Sim, então, porque é o seguinte, ó. Você pega o brasileiro, que tá... a quem o brasileiro tem acesso? Quem o brasileiro toma como intelectuais? Vamos pegar Pondé, Karnal, Cortella. Aí pega, sei lá, Marcia Tiburi. Sherazade, aquela jornalista. Ela nem é, tipo, mas assim... Pega essas pessoas que o brasileiro tem como referência de intelectual. São pessoas que geralmente falam naquele jeito bem francês, né? Onde você fica, como o Roger Scruton defende, que parece um louco se debatendo numa jaula invisível. Né? São textos que enrolam, são prolixos, não vão para lugar nenhum, lidam com alto grau de abstração, mas é uma abstração que não significa nada. E daí, por exemplo, imagine que você é um brasileiro, e você passou a vida inteira ouvindo intelectuais falando, não, porque as estruturas de opressão, porque não, o Brasil não funcionou por causa da desigualdade social, e daí eles começam a trazer termos difíceis, que muitas vezes não significam nada, e muitas vezes não se referem a nenhuma realidade. Então, e aí chega um momento onde chega um Bolsonaro, e o Rubão, ele invoca um certo arquétipo de Bolsonaro, que é assim, o cara, que ele é um cara simples, e fala as coisas como elas são, ele fala o que ele vê. E o que ele tá falando está... Em muito daquilo que ele fala está correto. Então, existe uma noção no Brasil, pela falta de boas teorias na academia e pela falta de boas teorias no discurso público, de que aquela pessoa que lida com teorias está completamente fora da realidade e o brasileiro não está tão errado em pensar dessa forma. Porque a maioria dos intelectuais que o brasileiro tem acesso estão de fato fora da realidade. Enquanto que outras pessoas que são mais como o Rubão, são mais como o Bolsonaro, elas estão mais próximas da realidade. Agora, até você explicar para o brasileiro que, não, veja, a academia brasileira é um lixo inteira, mas existem pessoas, existem teóricos, existem teorias que explicam muito bem a realidade, e eu preciso te mostrar como avaliar elas. O brasileiro não tem nem as ferramentas para diferenciar. Tranquilo, Gemini, eu não vou ler o que você está falando. O brasileiro não tem nem Os brasileiros não têm nem o domínio básico do Trivium para conseguir avaliar uma ideia. Então, para o brasileiro, tudo gira em torno de ou falar exatamente aquilo que está materialmente mais próximo de você na realidade, aquilo que é mais palpável, aquilo que é mais tangível. Se comunicar, né? Então, ou você... qualquer outra coisa, ou você depender de consenso. E geralmente você escolhe o seu consenso baseado numa sensação de concordância, e não uma concordância real. O brasileiro não tem treino de lógica, o brasileiro não tem treino de retórica. Então, assim, como é que o brasileiro vai avaliar um argumento? Ele é completamente incapaz. Então, assim, a situação é tão calamitosa que nem o Olavo nem o Munir sabiam como resolver esse problema da educação brasileira. Então, como é que o Meurin vai explicar pro Rubão que não, veja, todas as teorias que você foi apresentado não explicam bem a realidade, mas existe uma teoria que eu posso te mostrar que representa a realidade. Ele não vai conseguir. O Meurin ele vai ter que abaixar muito o nível de linguagem, ele vai ter que fazer muitas analogias, ele vai ter que reduzir muito a linguagem para poder explicar esse tipo de coisa. Inclusive para poder explicar ao brasileiro que a teoria orienta a praxis, né? Que a teoria ela serve, ela é útil na medida que ela consegue explicar a prática. Então, então assim, o Rubão é meio que um Bolsonaro, velho. Essa que é real. E era isso que eu ia falar, cara. Eu acho que é daí desse lugar que o Rubão está vindo e é desse lugar que o Rubão consegue tanta simpatia. Porque você posiciona essa oposição entre o engomadinho socialista que lida com a teoria e com abstrações e que não consegue explicar a realidade, e eu que estou vendo a realidade na minha frente e consigo explicar ela melhor do que esse cara. Eu acho que é isso que é visto quando você coloca o Rubão e o Meurin para debater, entendeu? Acho que é isso então, pode continuar o vídeo aí, porra. No fim, o jogo favorito do Rubão é Minecraft, né? Perdi. Por quê? Foi. The Play vossa. Olha só, eu não vim aqui agora, para uma segunda ideia, calma. Eu não vim aqui para dissertar. Eu vou trabalhar aqui. Primeiro que eu não vim aqui para seguir as suas regras. Não, claro. É porque eu propus pra todo mundo. Apresentar suas ideias, vou apresentar isso. A minha você não quis seguir a proposta do Meurin nenhuma. você achou que não é aceitável. Isso, mas
Outra coisa. Mas pra gente Eu concluir, tinha dito então, que o dentro- conceito de nação, ele é uma entidade desnecessária. E eu não vi uma resposta, em termos do conceito de nação, como sendo, então, não nação superior à nação. Eu não vi uma Pra você, a apresentação de que o nação conceito de continua nação... desnecessário. Ele não apresentou, antes ou depois, uma apresentação disso. O que ele trabalhou foi o conceito de Estado, ao invés do conceito de nação. Então, ele defendeu que o Estado é superior à não existência do Estado. Certo. Sim, o tempo todo. Então, a proposta do debate original, que era nacionalismo versus anarcapitalismo, foi pouco trabalhada. Ok? Beleza. Agora, sobre a utopia. Vocês lembram que ele apresentou diversas vezes a noção utópica. Nós chegamos à conclusão Não, a que... noção utópica é a sua. A minha é prática. Não, mas essa é a noção, é isso que você está dizendo. Sim, Não, a sua que é utópica. Mas é disso que eu tô falando. É utópico. Você falou isso. Só que nós mostramos Cara, a existência concreta Mano, de um cara isso pausa aí. né, cara? Pausa aí. Ele não define o que é utopia, o Rubão. Utopia é quando é sonho e eu acho que é difícil. Prático, por que que é porque tem um Estado. Mas ele não vai responder que utopia é tipo assim, você acredita que o Estado ele consegue verdadeiramente prover um bom serviço de saúde, educação, segurança, alimentação? Daí se ele falar, eu acho que talvez não consegue perfeito, então, porra, então é utopia o Estado, caralho. Mas Cara, ele vai não é um falar problema. que é um ideal prático, tá Então, entendendo? porque se ele falar, porque o Simeoni fala anarcocapitalismo, ele fala, no anarcocapitalismo vai acabar a guerra, a fome? Não vai, mas, então isso é utopia. É a mesma coisa que acontece com o Estado, né, porra? Mas como o Estado, você enxerga a ação do Estado, então é prático, não é utópico. Cara, Agora, no debate do anarcocapitalismo tem duas falácias que predominam. Um é a post hoc ergo propter hoc e a outra é a falácia do nirvana. Então assim, se o anarcocapitalismo não for resolver todos os problemas da humanidade, então ele é ruim. Então é melhor manter como tá. E o outro também é sobre quando eles vão fazer análise histórica, né, de... O que você digitou aí, Gêmeos? Cara, para de prestar atenção no chat, eu já falei isso. Tá, de boa. Não, e a outra é que assim, ocorre evento A, depois ocorre evento B, e daí as pessoas falam, não, tá vendo? O evento A causou o evento B, mas você não consegue fazer isso. Isso é praticamente impossível de se fazer falando de economia. Porque você não consegue isolar as variáveis. E são 1 zilhão de variáveis que você tem que lidar. Então, está aberta toda interpretação, a menos que você use a praxeologia, né? Mas aí é foda. Isso dá uma ideia de a gente poder fazer um dia um podcast a respeito de como encontrar determinados vídeos que há pessoas que realmente sabem do que estão falando, que têm um conhecimento autêntico do que estão falando. Eu acho que é um tema interessante de a gente fazer um dia, talvez. Seria uma boa analisar isso aí. Pensei nisso esses dias. Não nessa proposta, mas pensei, tipo, como fazer essa comparação. Cara, eu pedi pra pausar só pra notar uma questão simples, tá certo? O Júnior, o Bar entrou aí, sei lá como ele quer. Salve, Bar. Mas não despause, porque a questão é a seguinte, cara, eu tô achando que vocês já desvendaram o mistério mesmo. O problema dele realmente é a questão de teoria prática até o fim, cara. Tipo, o Miorin, ele quer trazer uma abordagem teórica para esse debate. E isso não vai resultar no objetivo dele, que é convencer o Rubão de que tem um problema no nacionalismo, né? Ou de que o anarcocapitalismo é uma opção mais viável do que ele pensava que fosse, qualquer coisa desse tipo. Não tem como, porque eles estão trabalhando em duas dimensões completamente diferentes, né? Embora o Miorin, se alguém ali tem capacidade de descer o nível, né, ou de subir, dependendo da sua perspectiva, né, para poder conversar com outro cara, é o Miorin, né? Não é o Rubão. Porque o Rubão, ele rejeitou logo de cara a proposta teórica e realmente não tem como. Ele teria que ter um preparo que ele simplesmente não tinha nessa hora. Mas, enfim, eu só ia falar que
acho que a gente já desvendou, já abriu o problema todo aqui, que é essa questão de teoria prática. Porque até essa questão que o AB falou, né? No final dos contas, se ele for seguir a definição implícita dele ali de utopia, ele vai descobrir que ele mesmo defende uma utopia, pá, mas para ele não é um problema, tá certo? Que para ele é um ideal, tudo bem, é um ideal, mas é um ideal prático, é algo praticável, entendeu? É algo que pode ser, é possivelmente alcançável por meio do uso do Estado, do uso das coisas que estão aí, entendeu? Da concretude da vivência dele, tal, né? Daquilo que ele sabe de uma forma mais direta, que é praticável, entendeu? É um ideal, mas é um ideal prático. Agora, o anarcapitalismo, para ele, é algo que é muito distante, é algo tá muito dissociado da vivência dele, e a vivência dele importa pra caralho, porque ele fica reclamando que o Miorim não pegou, não botou a mão em cimento, não mexeu É no muito petróleo. jovem. O brasileiro valoriza muito a vivência. A vivência pra ele importa muito, entende? O velho é adorado. O velho é tido como inteligente sempre. Mas eu nem sei se Tem história. se isso pode ser de fato generalizado a todos os brasileiros. Mas isso certamente pode ser generalizado para o pessoal meio tipo ele mesmo, né? Boomer, odeio o termo boomer para brasileiro. Não cabe, não existe boomer brasileiro, né? É um termo que se aplica a outro contexto cultural. Mas a questão é, esse pessoal mais velho brasileiro, tá certo? Que se acha entendido dos assuntos, eles trabalham meio nesse caminho mesmo, tá certo? Sim. Mas enfim, O que é entendido como teoria no Brasil geralmente é sempre um besteirol, né? Não tem nem como culpar direito o Rubão. Por ter essa visão, né? Não por ele se apresentar como um entendido de geopolítica. Sim. Mas enfim. Acho que pode continuar, né? Ou alguém tem alguma coisa a comentar? Acho que não. Acho que não. Segue o jogo aí. Calma aí, um segundo. Pausa aí. Só tem uma coisinha que eu queria falar. Você citou as redes sociais, não citou? Se eu não me engano. Cara, tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que é uma coisa que é muito importante. A existência do leprosário. Sabe o que é um leprosário? Não. Era uma área do hospital da Igreja Católica que existiu para cuidar de leprosos. Entende? Isso vem de um arranjo, um leprosário, ou seja, o mero cuidado do homem para com o doente, com a influência cristã que surgiu na Idade Média, esse mero cuidado, esse acolhimento que nós temos com pessoas doentes e que eram desprezadas nas sociedades pagãs, advém de um arranjo social específico, que foi a Igreja Católica. Entende? Ou seja, se há pessoas que são cuidadas e são levadas para o hospital, essa pequena ação está em completo débito à Igreja Católica. Ponto final. Há um arranjo social específico. Entendeu? É um ótimo exemplo que eu usaria com o Miorim. Entendeu? A existência do leprosário é uma grande evidência de um arranjo social próprio. Tá, mas que é aí independente do Estado. Mas aí uma pessoa como o Rubão perguntaria, tá, mas o que tem a ver o leprosário com soberania da nação? Cara, olha. Não seria nem só esse problema, né? Ia acontecer aquela coisa, tipo, quando o pessoal fala igual. Como é que seria a justiça? A justiça no Ancapistão. Daí tem nego que. Qual que era o país? Não, AB, você já tá pressupondo que ele lida diretamente com os problemas. Nesse ponto do debate, ele não tá nem lidando com os problemas. Ele tá jogando fora qualquer possibilidade de discussão sobre anarcocapitalismo com base no fato de que é abstrato. Entendeu? Não, sim. Ele nem entrou nisso. Se isso, ele provavelmente diria o seguinte: por justiça. Daí você cita, sei lá, tem nego que vai citar os juízes na Bíblia. Tem gente que vai citar agora, eu esqueci qual o país na Europa que tinha um sistema bem centralizado. Daí teria aquela coisa que eu já vi muitas vezes, que você cita um exemplo, olha, num país tal teve isso, não sei o quê. Daí o cara fala, não, tudo bem, mas seria impossível ter tudo isso num lugar só. Então, tipo, até pode ter sido que teve a justiça sim, mas não teria aqui no Brasil.
E se tivesse a justiça privada, não teria a saúde privada, e não teria, tipo, não consegue imaginar tudo isso junto, só consegue imaginar um exemplo, uma coisinha só dessas. Não, sim, Não. sim, mas essa questão, AB, é que você tá tratando como se eles estivessem discutindo. Enfim, acho que um cara saiu. Mas você tá tratando como se eles estivessem discutindo os problemas particulares e indo para os problemas mais universais depois, posteriormente. Mas nem é isso, cara. Eles estão começando já a discussão a partir dos fundamentos, a partir dos conceitos centrais, tá certo? Não, o Miorin tá contestando a própria ideia de nação. Cara, eu queria só fazer um comentário, que o Cavalari me lembrou de algo muito importante falando sobre o leprosário. Que é, claro, o surgimento de todos os bens que hoje muitas pessoas consideram que são bens que o Estado deveria cuidar, como, por exemplo, saúde, educação, essas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica é uma instituição privada, se pudermos categorizar dessa forma. E ela criou as universidades e os hospitais. Então não foram invenções estatais. E uma questão do brasileiro que eu queria comparar entre brasileiros e americanos é que é muito mais fácil, acredito eu, convencer um americano das ideias libertárias do que um brasileiro, porque a sociedade americana é uma sociedade que tem um nível de confiança muito maior do que a sociedade brasileira. E na sociedade brasileira, o Estado é enxergado com algum tipo de santidade. É quase da mesma forma que nós enxergamos a Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica, nós teremos que podem haver padres corruptos, podem haver membros do clero que são corruptos, mas a Igreja em si é incorruptível. O brasileiro enxerga o Estado da mesma forma. Ele enxerga o Estado como, tem político ladrão, tem corrupção, tem burocracia, mas o Estado em si é uma coisa perfeitamente legítima e santa, que nós podemos usar tranquilamente. Basta tirar os elementos podres do Estado. Principalmente esse arranjo do Estado moderno, né? E existe uma dificuldade enorme do brasileiro em pensar em cooperação social, em soluções privadas, porque o brasileiro não consegue confiar no seu próximo. E o brasileiro tem razão em não confiar no seu próximo, porque o seu próximo muitas vezes não é confiável mesmo. Eu vou ler aqui a citação do G2 que ele fez do João Camilo de Oliveira Torres, um grande historiador conservador brasileiro. O brasileiro hostiliza o governo por muito confiar, por esperar milagres dele, e como estes não chegam, ataca-o violentamente, em verdadeiros parricídios rituais. Sim, o brasileiro ele acredita que o Estado é capaz de tudo. E eu sabia que eu tinha um pouco essa visão na escola. A escola incute muito essa visão nas pessoas de que o Estado é esse ser super poderoso que ele pode resolver todos os nossos problemas, mas ele só não resolve porque, droga, tem a corrupção e tem os políticos, e daí nós precisamos votar melhor. Então essa questão, o brasileiro tem muita dificuldade em imaginar soluções não estatais, porque para ele a instituição mais santa depois de uma igreja é o Estado, e porque o seu próximo não é digno de confiança, o seu próximo não é racional o suficiente, mas o político por algum motivo. E eu lembro acho que eu lembro do Bastiat falando nos debates da época dele, debatendo com pensadores franceses que acreditavam nesse tipo de santidade do Estado, né, nesse tipo de santidade do legislador, né, em relação ao cidadão comum. E aí, vocês gostariam de falar alguma coisa? Inclusive, Tred, essa é interessante porque desde a escola como é que é a palavra? Impregna-se, né, esse sentimento nacionalista contemporâneo, né, porque o sentido antigo é um pouquinho... Enfim, de que, por exemplo, inclusive isso é muito malicioso, porque as pessoas começam a pensar que todos os problemas do Estado são problemas dela também, e também não só isso. É como se instaurasse um sentimento de que todos os problemas da nação são também de interesse dos indivíduos, o que é uma baita mentira, né? Sim, no brasileiro se confunde muito a nação com o Estado, né? O Brasil, o brasileiro entende o nacionalismo como um processo de cooperação entre a população e o Estado que vai liderar o desenvolvimento da nação rumo ao grande progresso tão esperado, né? É o Estado que vai ser usado. É como se o Estado fosse uma grande locomotiva, né? Que nós só precisamos consertar com o povo, sei lá, através do voto ou alguma outra coisa assim. E aí é o Estado que será o agente da mudança, né? Não são as ações individuais. O brasileiro ele não acredita em ação individual, ele só acredita no Estado. E todos acabam tendo a expectativa de gerar uma mudança através do próprio meio das eleições. O pessoal não quer atacar os ofícios
de vereador, de não sei o quê, porque eu quero esse cargo pra mim e eu quero mudar e eu consigo mudar. E as Porque, pessoas acabam porque caindo. o brasileiro, ele enxerga verdadeiramente um Estado como uma instituição super poderosa. Cara, eu não queria fazer tanto essa analogia, porque hoje em dia, infelizmente, eles acabaram com o Senhor dos Anéis. Mas é exatamente os debates na Sociedade do Anel sobre se eles deveriam usar o anel ou não. Né? Todo mundo lá na sociedade fala assim, não, por que nós só não usamos o anel? Ele é a ferramenta mais poderosa que existe nessa Terra. Nós poderíamos simplesmente resolver nossos problemas se nós usássemos o anel. O problema é que o anel tem vontade própria, né? Quando você entra na máquina do Estado, você começa a jogar o jogo do Estado. Você começa a fazer concessões morais, você começa a fazer concessões teóricas. E você não sabe quanto tempo vai demorar até você conseguir o poder que você tanto almeja, né? E até lá você já se corrompeu completamente. Até lá você já se desensibilizou a mentir, a abandonar seus princípios e etc, né? Então, os brasileiros genuinamente acreditam que o Estado é o único meio de salvação da nação. É quase como se realmente o Estado o Estado fosse a nação e nós fôssemos apenas espectadores, né? A nossa função é trabalhar para sustentar o Estado. E daí o Estado que vai nos guiar rumo a realização do nosso potencial que ninguém sabe qual é, né? Então é isso, esse sentimento que existe aí no Brasil. O Senhor dos Pastéis. Os inscritos não vão ter contexto nenhum dessa fala. Ok? Contravenção, se não me engano, dentro da... O quê? Dentro da ideia dele A gente mostrou 2 lugares só. Um lugar Não, também. então eu ia mostrar mais um, Free State Project. Tá. Se puder colocar aí na tela. 3 locais. Um é Quatro, na pouco, verdade. um é pouco, 2 é bom, Project. 3 é demais. É onde não tem mais. Olha, é uns lugares bonitos, hein, mano. São pessoas que podem ser mais. Brincadeira. Pode ser mais ali. Vai ter, acho que o número de pessoas se mudando pra lá. Sobe lá. Eu queria ver o número de pessoas se mudando. E sobe. pobre mora nesse lugar? Ele devia ter anotado, né, cara? É normal. Pode ir. É um Anotado o quê? Lá, as pessoas estão se mudando Mora pra na ele. favela de... Anotado o quê? Que isso, Trad? Você falou anotar o quê, cara? Não, eu falo. Perdi, pô. Eu falei que o Miorim era pra trazer essas coisas anotadas, né, velho? É meio chato o cara ter que procurar e tal. Sim. O cara, As pessoas estão se mudando pode pra ir lá. sem grana assim na favela. e viver lá Sim. de boa. Sim, arrumar um emprego por lá. Tem um lance de quantas pessoas precisam pra trabalhar aí, não é? Eles dão Sim. tipo um cine ali, falando quantas vagas de Pode ser, emprego. né? Eu quero encontrar o número de Tem pessoas internet lá. nesse lugar, Tem. mano? Tem. Porra, Você já foi pra algum besta. desses Vamos lugares lá, aí, Miorim? pô. Eu gostaria muito de ir. Tem Você tá vontade procurando de ir? aí jeito de ir. É? Mas coloca ali Move Nós to vamos fazer uma vaquinha New pra Hampshire. você ir pra esse negócio, hein, Miorim? Ah, Quanto então, tempo você por favor, clica consegue aí. ficar lá? Fico, porra. Clica aí. Olha. O meu Oriente aceita qualquer desafio, mano. É 5 dias de debate, é 6 dias de imersão dentro de um... Olha, aí tem as condições de alugar lá, de comprar casa, de você pedir ajuda pra alguém te ajudar lá. É alguém que esteja do lado de fora ganhando dinheiro. Não, Toma. tá morando lá, cara. Todo mundo lá mora lá, Toma. porra. Resort. Entendi, cara. Que Qual que é a parte do moeda plot do é local? esse? Qual que é a moeda do local? Resort. O pessoal usa muito Bitcoin lá. Resort. Bitcoin. Resort é por tubos. Sobe lá. Se cortar os tubos de fora, Cara, acaba pausa tudo. aí. Pausa aí. Sou só eu que tô vendo 2 arquétipos escolares nos 2 debatedores, cara. O Miorim tá tomando o papel do nerd e o Rubão do Valentão, velho. Eu vi um pouco isso. O Miorim Resort CDF, né? tem que ser sustentado pelo pessoal que tá trabalhando lá de fora. Mas, tipo, realmente, ele não tá argumentando nem nada do tipo, né? Ele não tá apresentando por que seria impossível trabalhar lá dentro ou qualquer coisa desse tipo. Sim, o Rubão realmente não tá apresentando. Não, o Rubão não apresentou nenhuma refutação. É porque eles estavam falando línguas completamente diferentes no Mas tem debate. que disputar, cara. Isso são só palavrinhas, mano. Enquanto o Miorim fala palavras, o Rubão faz prédios, faz paredes, cara. Puro pré-sal, né? O brasileiro também tem um problema quando você vai falar sobre anarcocapitalismo, que eles realmente interpretam como se fosse exatamente como o comunismo, né? Ah, é tudo ideologia, então vocês são tão utópicos quanto os comunistas. Eles entendem que o mundo inteiro precisa virar ANCAP, eles entendem que... Eu não sei, cara, eu não sei o que eles pensam, sinceramente.
Não, porque, ó, então você tá falando que vai ter um mundo perfeito aí sem Estado? Cara, isso me lembra muito os comunistas, não é, cara? Então acho que é a mesma coisa, né? Não é tipo a mesma coisa vocês, mano? Cara, pro Rubão, isso daí tá um porre, velho. Porque ele o que ele ouviu, fala, né, cara? ele ouviu ele falando, não, a gente acredita num mundo sem Estado. Só que, porra, pro Rubão e a maioria dos brasileiros, o Estado é tudo, né? Você aprende na escola que, pô, tudo é possível por causa do Estado, Eu o acho Estado é que que não. cuida das suas. Pô, as ruas, o desenvolvimento econômico, o Banco Central vai controlar a Isso não é inflação. tudo, né, Trad? Isso daí é a questão que importa pro Rubão, de É fato. Porque ele é o tudo, cara cara. da prática. Ele é o Ó, cara da se prática. você perguntar pro brasileiro médio, o que a gente tem que fazer para melhorar a cultura? Ele vai falar, tem que ter mais investimento público. Eu O sei, brasileiro cara. geralmente vai falar que tem que ter investimento A público em questão tudo. não é essa, né, cara? É que tudo na vida do cara, o cara não passa, tipo assim, quais são as coisas mais importantes da sua vida? O cara não vai falar cultura, saneamento básico, infraestrutura. Não, ele vai falar, tipo assim, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus primos, irmãos, mulher, trabalho, blá, 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 entendeu? Então o Estado não é tudo. Eu só tô achando uma uma generalização meio grosseira. Mas realmente, a questão é que o Estado se torna todo o âmbito em que a vida pública pode ocorrer, né? Em qualquer coisa que está para fora do espectro familiar, do espectro das amizades, tudo que está fora da vida privada vira domínio do Estado, né? Por isso que a gente, inclusive, tem essa associação nos meios libertários entre o público e o estatal, em termos terminológicos, né? Embora, obviamente, né, o anarcocapitalista, né, talvez seja uma surpresa para alguém, mas talvez seja uma surpresa para o Rubão, talvez. Mas o anarcocapitalista não defende, obviamente, o fim da esfera pública, né? Ele não defende que as famílias se isolem, né? E que cada comunidade tenha 150 pessoas e não tenha nenhum contato com outras comunidades. Não, a questão é que Não é atomista. muito longe de ser, né, inclusive, né? A noção de comunidade, comunidade de comunidades, tudo isso é perfeitamente cabível dentro do anarcapitalismo e até necessário para que você tenha uma sociedade civilizada. Tá certo? A questão é que isso daí não pode se dar de uma forma contratualmente ilícita. Não se pode usar de quaisquer meios para poder estabelecer isso, né? Mas eu acho que essa compreensão nem passa perto da cabeça do Rubão. Eles realmente estavam conversando em línguas diferentes, e nessa parte aí o Miorim tá tentando mostrar que, olha só, é possível sim na prática e tal. E é muito estranha essa parte aí do debate. Mas enfim, pode falar, Tati. E outra coisa também que as pessoas acham que é aquela coisa, a referência de ideologia que o brasileiro tem é o comunismo. Então, quando elas pensam uma pessoa falando do anarcocapitalismo, elas pensam que é exatamente como o comunismo, que o anarcocapitalismo vai abranger todos os aspectos da vida da pessoa. Enquanto que não, o anarcocapitalismo ou o libertarianismo, eles dizem respeito a um arranjo jurídico e a um posicionamento político sobre a relação da sociedade com o Estado. Então, assim, todo o resto está aberto, né? O anarcapitalismo não vai dizer muito sobre isso. O próprio Hoppe diz que o libertarianismo não diz muito sobre as coisas. Ele diz muito sobre alguns temas específicos da realidade, mas ele não pretende abranger tudo. Então, claro que você ainda vai ter comunidades, você ainda vai ter culturas diferentes, você ainda vai ter todas essas coisas e vão ser lidadas de outras formas, mas o anarcocapitalista está preocupado em resolver uma questão, né? Uma única questão da realidade. Então tem essa questão também. Não é como o comunismo que vai abranger tudo, vai criar um novo homem, vai trazer uma nova etapa histórica. Não é isso. Não poderia estar mais longe disso. Sim, eu acho que o Miorim falhou no sentido de ir pra esse lado, velho. Peraí que o Pork vai prender os cachorros, então a gente pode falar livre aí por uns 5 minutos. Beleza. Enfim, que eu tô pensando. O Miorim, ele poderia ter feito essa apresentação que você fez aí, só que, tipo, eu entendo que na hora que você vai debater com uma pessoa, nem todas Na as hora não ideias dá pra vêm à pensar em cabeça. tudo. Aqui a Ele gente tá avaliando depois que ocorreu, né? Ele devia ter ido para essa abordagem que mostraria a praticalidade por num outro sentido, né? Que é mostrar assim, esse bagulho de anarcapitalismo não tá tão no mundo das ideias, não, entendeu? Né? Esse papo de libertarianismo não é algo tão distante assim, tá certo? Só que a forma como ele escolheu mostrar é estranha, né? Foi falar de Liberland, basicamente, né? Eu poderia dar a mesma exposição que o Hoffer dá. Porque ele fala o seguinte, ele explicando por que ele se converteu ao anarquismo. Ele fala assim, eu tava conversando com os amigos e a gente tava falando sobre
sobre as funções que o Estado deveria ter na sociedade. E daí o Rothbard ele ainda era um minarquista, né? Ele defendia, o Estado deveria cuidar de defesa, deveria cuidar de serviços jurídicos, né? E daí os outros foram conversando com ele e eles foram argumentando, mas Rothbard, por que como é que é? O que eles falaram pra ele mesmo? É sobre a questão assim, porque ele fala assim, as pessoas podem se organizar para montar um sistema de saúde privado, as pessoas podem se organizar para montar um sistema de educação privado. E daí eles foram chegando, conversando, e ele fala, mas peraí, se as pessoas podem se juntar para se organizar para cuidar dessas áreas, por que elas não poderiam se juntar simplesmente para cuidar de segurança e serviços jurídicos? É só isso. O anarcocapitalismo é só isso. Assim, é muito simples. Assim, as pessoas podem se organizar em arranjos privados para resolver todas essas outras coisas. Por que elas não podem se organizar para resolver segurança e serviços jurídicos também? Aí cabe aos estatistas a objetar. Vou inventar. Peraí. É porque eu ouvi uns ventinhos saindo do microfone do Marconino, eu pensei que ele queria falar e tal. Por isso que eu falei pra você falar, né? Se você não tem nada pra falar, beleza. Aí o Porre voltou. Alguém quer falar alguma coisa? É só isso mesmo. Da Play Vossa. E aí, vamos lá. Então a gente trabalhou que a noção do tópico... Não, a gente não, você. Não, porra. Você tá com seus conceitos. Você que não tem aí. noção tópico! Não, eu tô falando, você que estabeleceu esse negócio aí, não fui eu. Esse lance do tópico, você que Não, fala, eu você fala assim, eu ó. tô falando. Mas é o tópico, isso aí é capitalismo é o tópico. Capitalismo é o tópico. tópico, essa regra é sua. A regra não. Pra ele nem tem o que discutir, cara. Um resort aí. Tá bom. Dentro da noção do Estado, a gente trabalhou algumas possibilidades do Estado. A gente trabalhou o Estado em termos epistêmicos. Ele se recusou a trabalhar com isso. Então, em termos epistêmicos, ele disse, não vou discutir. A gente trabalhou o Estado em termos de teoria dos jogos. Ele se recusou a debater esse ponto. Fato. A gente debateu... Porque eu só falo em prática, eu não falo em teoria, eu não vivo sonhando, porra. Eu moro aqui. Porra, o cara vive em Nárnia, caralho. Bom, só realidade, velho. Viva só realidade, é pragmatismo, é o mundo real. A gente debateu sobre Esse negócio do pragmatismo é foda também, velho. O brasileiro usa certeza pra caralho. Não, nossa, a gente tá pausando muito, cara. A gente ainda tá em 5 minutos. Mas... se recusou a trabalhar o Estado em termos de teoria dos jogos. Cara, é porque realmente o Miorin, ele errou muito a marca nesse debate. É difícil, cara, mas é interessante a forma como o Rubão fala as coisas, revela muito sobre como ele pensa, cara. Ele realmente abre a mente dele pro público ver exatamente o que ele tá pensando, né? Eu moro aqui. Ele mora no mundo da prática, tá certo? Ele pensa na matéria, ele pensa na concretude, tá certo? Ele é basicamente um animal bruto. Tá certo? Ele não consegue ir além das formas particulares dos objetos que ele observa, entendeu? Eu não vou debater esse aí, não. O Lucas comentando no chat. Cara, mas eu tenho certeza que o Rubão, em algum momento da carreira dele, ele já ouviu alguém falar uma teoria, e aí depois ele foi aplicar isso na prática, não funcionou, aí ele foi fazer outra coisa, ele foi descobrindo como algo funciona na prática, mas ele não sabe explicar isso, ele não sabe discorrer sobre por que aquilo funciona. Ele é um homem bruto mesmo, né? Como Então, disse o assim, GMD. então, O GMD disse animal bruto, bruto. né? Eu ainda tô chamando ele de homem. Não existe homem bruto. Então ele deve ter pegado um asco de pessoas que tratam de teorias e ele deve considerar eles todos uns engomadinhos que ficam no escritório, na faculdade e não tem contato com o mundo real. Então é isso, velho. Eu acho que isso parte desse tipo de experiência, cara. Porque imagina você... Cara, é só pegar, por exemplo, a teoria de gênero. Vamos lá. Vamos entrar num assunto espinhoso aqui. Qualquer pessoa que convive com crianças sabe que meninos são diferentes de meninas desde o nascimento, cara. Desde quando eles começam a dar os primeiros passos, desde quando eles começam a falar as primeiras palavras. Meninos são evidentemente diferentes de meninas. Então você ouve um louco que tem, não sei, pós-doutorado, tem 500 títulos, escreveu 10 livros falando que gênero não existe. Aí você olha na sua família e fala, não, evidentemente isso existe. Aí você fala, bom, esses caras que tratam de teoria só falam merda. E daí você sai acreditando que nenhuma teoria funciona. O que funciona é só o que tá aí, a matéria, a prática, etc, né?
É isso aí, velho. O Rubão é isso. Só que, pô, como é que você vai explicar pro brasileiro? Ele tem que ter paciência, velho. Eu acho que é isso, né? Mas aí, eu que tô pensando aqui é que a gente demorou esse tempo todo pra poder ir 5 minutos no vídeo, tá certo? No corte. Né? Será que não vale a pena assistir o outro corte agora? Que é mais curto. Porque o tema desse corte nem é claro pelo título, né? Uma vitória. Esse debate nem teve tema, GMND. Não, o tema do corte não é Esse claro vídeo vai pelo matar o nosso título do canal. vídeo. Uma vitória cachapante. Tipo, não é como se a gente estivesse esperando o tema chegar. Sim. Né? Mas, enfim. Checa o próximo corte aí, Pork. Eu gosto que eu gosto que o Rubão, ele não argumenta nem, tipo, do que eu vi, né, dele falando, ele não argumenta igual geralmente o brasileiro médio que fala, tal coisa é bonita na teoria, mas na prática é ruim. O Rubão nem isso, o Rubão só fala que é teoria e pronto, acabou. Ele nem diz se é bonito ou não, ele só fala que não funciona mesmo. É ruim a teoria. Não tá nem aí pra teoria, cara. É meio que a conclusão lógica, né? Quando o brasileiro fala de pragmatismo, eles não entendem que o pragmatismo também é uma teoria. É meio que a conclusão lógica digamos assim, da acepção simplificada da frase. Na teoria é bom, na prática é ruim. Né? O sujeito fica assim, porra, se o importante é que seja bom na prática, tá certo? E o fato de ser bom na teoria não significa que vai ser bom na prática, então não tô nem aí pra teoria, né, cara? Vamos só testar as coisas, entendeu? Ciência, método científico, e é isso aí, né? cara? Uma acepção errada do método científico também, né? Como se o método científico não fosse produzir justamente uma teoria. E é isso, cara. A gente tem que lembrar também que o brasileiro, ele só raciocina com chavões, velho. Então esse negócio de, é muito bonito na teoria, mas não funciona na prática, isso aí é porque 1 milhão de pessoas já repetiram isso ao longo de eras e o brasileiro só pegou e usa esse chavão pra exprimir um sentimento ou pra explicar uma realidade, velho. Cara, o tema desse corte vai ser podre. Polícia do Estado versus polícia do anarcocapitalismo. Porra. Vai ser bom, cara. Vamos lá, pode começar aí. Rubão falando. Uma coisa pra mim que você defendeu aqui que eu acho que resolve muito essa questão. Você disse que o Estado é invisível. Só que você disse que você não trabalha com entidades ficcionais, com abstração, o tempo inteiro. Mas não existe abstração aqui, bicho. Dizendo, eu vou ligar aqui. Não existe. Eu vou ligar aqui um 90. Ela é invisível. Eu vou ligar aqui um 90. Não, mas ela tá aí, no lugar físico. Eu vou ligar aqui um 90 aqui. E o Estado vai aparecer aqui porque você está me ameaçando de morte. O policial é o Estado, caralho. O Estado Cara, é invisível. dá uma pausa, eu vou falar uma coisa por 3 segundos. O policial é o Estado, caralho. O juiz é a justiça. Eu acho que filme de zumbi destruiu o imaginário brasileiro. Filme de Walking zumbi? Dead. Caralho, velho. Todo mundo que ouve anarcocapitalismo pensa em Walking Dead. Mano, o Rubão é muito foda, né, cara? Ele diz que a 190 não vem a polícia, vem o Estado, caralho. Mas é porque ele tá sendo consistente com o que ele falou, tá certo? Né? Pra ele, o Estado é a concretude. Não, eu sei. Mas pra ele, o Estado é a concretude. Pra ele, o Estado são aqueles agentes ali, entendeu? Mas o que organiza esses agentes? Obviamente é um conceito abstrato, né? É uma relação, é o Estado. Beleza, mas ele não chegou nessa parte ainda, entendeu? Não, é prático, tem folha de pagamento. É prático, né, cara? E ele nem vai chegar nessa parte. Ele nem vai sair dos agentes e ir pro Estado enquanto instituição. Ele não vai pra instituição, tá certo? Porque o bagulho dele é pensar na prática. Você ir pra discussão institucional, aí você já tá abstraindo, aí você tá no mundo das ideias. Tudo que você falou aí é utopia e é sonho. É isso. É que é sensacional, né, cara? Se ele tem um plano de saúde, sabe que quando ele liga pro médico, sabe que ele fala que vai chegar, a saúde vai chegar na casa dele, a medicina vai chegar na casa dele, mano. Vai falar que o médico vai chegar. Que, porra, é a conclusão lógica do que ele falou, caralho, a polícia é o Estado, porra. Pô, e tipo assim, não é como se também as abstrações que o Miorin apresentou pra ele não pudessem ter uma concretização, né? Se essa é a ideia dele, né? O fato de você ligar 190, a polícia vai aparecer na sua casa logo, o Estado ou um conceito concreto. Beleza, cara.
se você tentar aplicar a teoria do Miorin na realidade também, vai ter uma concretude ali, cara. E aí, como é que faz? Como que lida com isso? Dá no mesmo. Mas enfim, pode continuar aí. 1.000 pessoas que possam atender a ligação. Na 6001, o que acontece? Quantos cidadãos a gente tem aqui Vem cá, em São Paulo? você tá indo pra exceção pra aplicar a regra. Eu tô tentando A regra é explicar. o Estado que funciona. Entendi. Você toda Eu tô tentando hora, explicar você que toda hora procura um sofisma pra tentar não por criar uma causa coisa. do Estado. Ah, Não é por causa do Estado que funciona. Porque os pontos de contato que o Estado sim, possui são sim. minúsculos. sim. Nós temos um problema de grandes proporções de... tem quantos habitantes aqui em São Paulo? 11 milhões. 12 milhões. 12 milhões. 11, Com 324 pontos de contato. Cara. Com 600 pessoas ligando. Não, com 300... Ah, mas existem Quatro outros Cara, meios faz um de pouco. organizar Olha esse só, cidadão. Não, mas Eu acho que uma boa pergunta que ele poderia fazer é perguntar se, no Brasil, os serviços privados ou os serviços públicos são melhores. Acho que seria uma boa pra iniciar uma conversa. E daí, tipo, todo mundo vai ter que reconhecer que os serviços privados são melhores. E aí o Miorin poderia começar explicando por que isso acontece. E acho que isso seria uma boa via de convencimento pro Rubão. Mas o Rubão, ele não ia nem deixar o Miorin tentar dar uma explicação, porque ele ia falar, não, esse gordão aí vai dar uma explicação abstrata, eu vou dar uma explicação prática. Funciona porque o Estado garante que funcione, entendeu? Não é porque o serviço de telefonia não seria bom se não tivesse ali o Estado regulando, a Anatel regulando. O Uber não seria bom se não tivesse a rua ali que o Estado pavimentou. E assim vai, entendeu? Ele ia puxar de volta para essa questão. O debate realmente é impossível mesmo. É impossível mesmo. É impossível. Eu tô totalmente blackpillado. Caraca, Beyond mano. Black Pill com esse debate do Rubão. Não ia dar certo. A única forma de dar certo mesmo, eu acho que seria naquele bagulho que você falou mesmo. De mostrar que o anarcapitalismo não é algo tão distante assim. Mas mesmo nisso, você tá meio que reduzindo o debate ao que o cara quer falar, entendeu? Eu acho que o Miorin talvez pudesse... Bom, é que aí ele ia entrar no reino abstrativo também. Mas é porque, cara, realmente é um problema de imaginário, velho. Não dá pra convencer uma pessoa de uma coisa que ela não pode imaginar. Então... Não. Então estamos fodidos. Mas assim, a questão é que não existe essa limitação no sentido de que o intelecto da pessoa simplesmente é incapaz de conceber algo. Não, o intelecto é imaterial, ele não está sujeito Mas ele precisa das figurinhas, cara. limitações de problema mental, qualquer coisa do tipo. Não, mas a questão é a seguinte, a questão é que se o sujeito não tem um preparo do imaginário no seu sentido mais básico, né? Ele não tem um preparo dos sentidos, ele não tem um hábito criado, um costume com o estudo ou qualquer coisa desse tipo, né? Você vai ter que fazer milagre ali para a pessoa conseguir entender durante um debate, mesmo que seja um debate de 4 horas, certo? Né? Mas eu não acho que esse é o grande problema. Eu realmente acho que aquela questão que a gente falou de trazer o anarcapitalismo para a realidade da pessoa, né? No sentido de mostrar que não é esse mundo dos sonhos, ou qualquer coisa Você não do precisa tipo. recriar um mundo inteiro, você não precisa criar um novo homem. Sim, É só uma questão muito simples, né? Isso é o que daria certo, e que defesa isso jogaria o anarcapitalismo no colo dele, basicamente, né? Porque ficaria claro que, tipo assim, o Brasil é, tipo, a estrutura de lei privada, né? O anarcocapitalismo, digamos assim, com uma coisa em cima, né? E o que eles estão falando é só tirar a coisa em cima. Uhum. Enfim. É que existe uma dificuldade. O Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. De onde que era essa musiquinha mesmo? Pra quem está perdido é porque nós temos um chat interno aqui. As pessoas Nós temos falam um chat. A música do Getúlio Vargas. Existe uma dificuldade do brasileiro em conceber o que de fato é o Estado, né? Porque o Estado é geralmente visto como essa entidade que abrange tudo e está em todos os lugares, né? Como se ela fosse onipotente, onipresente e onisciente também. A gente tem que desdivinizar o Estado. Essa que é a questão. Tem um vídeo muito bom do quando Cobos, você tem um problema... que é a falsa metafísica do Estado. E o Rubão é a pessoa que o Cogos critica nesse vídeo.
Que é o cara que acredita que o Estado é um ser real. Uma pessoa de carne e osso. Ele Cara, fala isso. assim, É um vídeo muito bom do Cogos, ele comenta exatamente sobre isso. antigamente você pode imaginar, cara, a maioria das pessoas não sentiam tanto a presença do Estado na vida delas. Porque, cara, tipo, o cobrador de imposto, ele tinha que vir de tempos em tempos na sua vila pra aparecer, pra cobrar imposto. Hoje em dia é tudo pela internet, então você tem a sensação de que o Estado realmente tá em todos os lugares, né? Eu acho mais surpreendente mesmo essa presunção de que os policiais, né, que no momento que ele falou que ia chamar a polícia, etc., que os policiais iam chegar aí a tempo, né? É. Porque após que ia acabar a live do podcast, aí eles sim iam chegar ali pra atender o chamado. Sim. Seria até engraçado Cara, se o Miorim concordasse. Ele que ia tomar as providências. Por quê? Porque ele chamou à toa. Isso é crime. sim. Não, se chegasse ali, ainda ia beber o refrigerante dos caras, entendeu? Fazer umas piadas, chamar um deles de gordo, o outro de velho e ir embora. Não iam fazer porra nenhuma. Se eu fosse o Miorim, eu ia tirar onda. Eu ia falar, chama então. Eu ia falar, chama. Então chama a polícia então. Vamos ver. Não, mas aí seria um problema pros caras do podcast, né, cara? Fica feio. Ah, não seria culpa minha, seria culpa do Me prende, Rubão. Rubão. Chama a polícia e me prende, Rubão. Quero ver me prenderem. Tinha que ser o Aí ele desafio fala, dele. não, gordão, logo você que é da teoria não sabe o que é um exemplo? A polícia ia chegar 8 horas depois. Ia chegar no próximo debate, né? O Miorim fez 4 Cara, debates. mas é que eu falo, cara, é um problema de No Miorim imaginário, com cara. o Xbox. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, quando você começa a descrever o anarcocapitalismo, o cara consegue pensar em cowboy, o cara consegue pensar no Velho Oeste, o cara consegue pensar na época da educação americana, que era toda centralizada. Ele tem essas figuras vivas no imaginário dele, pra ele conseguir conceber e falar, ó, isso funcionou, pode funcionar. No Brasil não tem, cara, o Brasil sempre foi um país de escravo, velho. Sempre foi um país com um estado grande, velho, que conduz a nação e o povo assiste passivamente. Não, mas eu acho que não tem nem comparação. O tamanho do Estado hoje, o tamanho do Estado. Não, claro, não outros tem, mas períodos. assim. Mas o Brasil não tem essa cultura de independência, cara, de ir lá e fazer você mesmo. E o surpreendente é que o Rubão ele torna pessoas como o 38 não risível, né? Nesse sentido. Porque se colocasse o Rubão contra o 38, as pessoas iam levar muito mais a sério o 38. E o 38 ia conseguir debater, ele ia conseguir descer pro nível do cara, ia deixar o Falar de Rubão. sodomizar. Provavelmente o Rubão só ficaria com raiva e gritaria com ele mesmo. Mas mesmo assim, ele ia humilhar o Rubão. Ele é o melhor Rubão. Só que assim, o 38, né, como todos nós sabemos, ele não possui tanta capacidade epistêmica quanto as pessoas acreditam, né? Isso já foi Sim. provado pelo Autolinguagem, foi provado pelo Miorim, no próprio. Qualquer dúvida, vai no Manhattan e assista, você viu a diferença de nível. Recomendo vocês né, que estão escutando. Se tem algum tipo de dúvidas a respeito do conhecimento do 38 a respeito do Bitcoin, etc., recomendo que vocês entrem no próprio grupo do Autolinguagem e veja ele lá sofrendo, né? Não conseguindo responder a maior parte das pessoas, como por exemplo o Cofinix. Só pra deixar bem claro aqui. Boa. Enfim, acho que alguém quer falar mais alguma coisa. É isso mesmo, cara. Aqui o diálogo é impossível, cara. É muito difícil. Não tem imaginário, não tem capacidade de articulação, Comunicação é impossível. não tem paciência, não tem desejo de aprender. É foda, velho. E você ainda tem o estado divinizado, cara. E se você quer aprender, como se comunicar, leia o livro Trivium de Miriam Joseph, da freira Miriam Joseph. Você não vai se arrepender. Não se esqueça também, tem o nosso curso secreto do GGB, que tem que doar dinheiro pro e-mail do Lotato, lotato@proton.me, e vocês ganham acesso Não tem curso. ao curso secreto. Não tem curso. Isso Só seria deixando claro. estelionato. Pô, tem sim, mano. Alguém tem que doar dinheiro pro Lotato, mano, pedindo curso, por Pô, favor, mas galera. esse fraude assim, é só pedir uma doação aí. Não, a gente ajuda faz, o canal. não, a gente faz, cara, é um curso R$500 secreto. você mano. entra no GGB, pronto. Eu perdi, caralho. Aristóteles só disse que o homem tem desejo de aprender porque não vivia no Brasil. Perdi, cara. Não, o brasileiro tem desejo de aprender, só que
Ele direciona. Tem não, velho. Tem não. Tem sim, cara. Tem sim, cara. Tem sim. Tem não. Tem sim, cara. Tem não, velho. Tem sim, velho. Tem Tem sim. não. Só que ele quer aprender as futilidades dele. Cara, a prova maior disso é a dona de casa. No caso, hoje em dia isso tá meio desatualizado porque, né, o mundo mudou. Mas, tipo, uns 5 anos atrás, a dona de casa ficava esperando ansiosamente pra poder aprender o que acontecia no próximo capítulo da novela. Cara, então, Pô, o brasileiro quer aprender plot de novela, quer aprender como fazer Então, é gato isso que eu na tô falando. internet do Ele vizinho. quer aprender. Ele quer Mano, isso daí aprender. Mas ele quer tudo teoria aprender. de MLD. Onde é que o cara vai aprender a fazer muro? Bater laje, cara? Porra, cara. Ele quer aprender algo que não é significativo, mas ele quer aprender alguma coisa. Tá certo? Vocês sabem que eu não gosto de fazer essas abstrações de ou brasileiro ou qualquer coisa do tipo. Não sei, cara. Isso me parece o tipo Cara, de. isso aí é Cara, porque você nunca trabalhou seria na plataforma de recrutado pelo Rubão. petróleo da Petrobras 12 horas. É porque de fato isso cai no quadrado lógico, né? Questão aí. Ou brasileiro e tal. Essas. Mas é que o brasileiro, a gente não tá falando de todos os brasileiros, a gente tá sempre fazendo uma generalização. Não é uma generalização, não se sinta ofendido, ouvinte. Você pode ser burro, mas você pode ser menos burro, entendeu? Se doar pro GGB, você vai ser menos burro. A gente esqueceu de marcar o Lotato. A gente esqueceu do Lotato. Gente, já falei, deem dinheiro para lotato@proton.me. Acho que é Dá isso, dinheiro pro não, acho que ele Lotato pra ele trocou. sair Eu do acho que ele Pará e ter trocou internet boa. Pix. Porra, o cara não se ajuda, mano. Como é que a gente vai ganhar dinheiro dos nossos inscritos? Então, Sério, os 10 mandamentos da Record. o foi muito Marcolino bom. falou uma coisa muito importante aqui no chat, que ele falou, o brasileiro quer aprender o que é útil. Isso é verdade. Porque se você parar pra pensar, por que o brasileiro consome tanto material de autoajuda, tanto material de marketing, de administração? Porque é aquilo, o cru do cru, é como fazer as coisas, sem mais nada. Então eu acho que é isso, cara. Não tem o que fazer, velho. Acho que é impossível. Você pode dar play, né? Pode dar play. O que eu tô dizendo é. Vamos tirar ele da rua. Ei, Só é possível vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Se o controle social Vamos fazer uma coisa. Vamos tirar eles da rua. Vamos tirar eles da rua. Vamos tirar eles da rua. Eles não fazem nada. Vamos tirar eles da rua. Não vamos tirar, não tem nada. Não temos Estado. Nós não temos Estado, cara. Mas eu proponho algo no lugar. Você propõe algo do quê? A sua milícia particular? Eu proponho uma competição entre a polícia. Competição? Entre as polícias. Não, mas ele Caralho, cara. Vai lá, cara. Comando Vermelho, terceiro... Tem muito uma vibe de fora, mano. O que existe lá é um narcotráfico que existe sustentado, sustentado pelos elementos do Estado, pelo Partido Comunista, o Partido Comunista, através... bobagem, cara. Para de falar bobagem. É verdade. Porra, agora, o Partido agora Comunista criou o Comando Vermelho. Quem criou? Cara, você tem certeza disso? Sim, você tem prova disso. Você tem prova de cuidado? Meu pai era amigo do Rogerão, que era da favela do Sapo. Olha só, isso daí... Porra, aí complica o podcast dos caras também, né? Olha só, todo mundo... Aonde surgiu o Comando Vermelho? Olha aqui, todo mundo... Miorim fechadão. Olha aqui, comando... CV. Comunista, o caralho, rapaz, é o seguinte... Pra quem quiser saber mais sobre essas questões, leiam o livro A Nova Era e Revolução Cultural do professor Olavo de Carvalho. Aqui no Porto de Santo, tudo lá. Botando cocaína... Cara, esse Rubão é ignorante. Lima, rapaz. Porra de comunista, porra nenhuma. Comando Vermelho. Comando Vermelho é o cara... Peraí, pausa aí. O quão de esquerda é o Rubão? Ele tá defendendo o comunismo, né? Ó, ele faz live com a Nova Resistência. E não, ele é eu sei que ele é getulista. Eu sei que ele é getulista. O Tagayato tá falando que ele é getulista, mas é um pouco mais do que um getulista, caralho. Eu já vi getulistas mais à direita do que esse cara aí. O Rubão é um brasileiro, então ele é bem de esquerda. É que o nome dessa facção é muito sugestivo, né, cara? Comando Vermelho. O que você imagina, né? Olha, você imagina, eu não posso falar sobre esse negócio aqui. Mas. Cara, não é tão perigoso assim, cara. Você mora no cantinho da outra. Não podemos falar. Não, ó, se vocês quiserem saber, tá tudo no Nova Revolução Cultural do Olavo. Principalmente nessa última edição.
Aconteceu lá no presídio de Ilha Grande, eles juntaram. É por isso que tem que ter. É por isso que supostamente você tem que ter um campo de concentração, porque você tem que colocar os prisioneiros políticos em um lugar e os prisioneiros normais em outro. Porque se você juntar os dois, eles começam a ensinar táticas de guerrilha pros bandidos, e daí os bandidos começam a criar essas facções e muito bem sucedidas. Então, assim, você não pode colocar um teórico marxista que entende de tática de guerrilha, maoístas, leninistas, pra numa cela junto com um traficante, entendeu? Não vai dar bom. O Tagayato comentou aqui, né? Duvido que ele tenha lido o Dugin. Cara, ele não leu. Ele aprendeu nada. PNR, o Marcolino tem razão. Ele não leu nem. Eu sei, mas ele não leu nada. Ele não leu sobre Vargas, qualquer coisa do tipo, tá certo? O maior contato que ele deve ter tido com uma biografia de qualquer uma das figuras que povoam o imaginário dele é um artigo do Brasil Escola, tá certo? Do já mencionado. Ou talvez em um dos cursos técnicos que ele fez, que provavelmente abordaram sobre a pedagogia do oprimido Paulo Freire, que eu tenho certeza que ele já deve ter feito pela mesma vez na vida dele, que é muito grande a vida dele, viu? Ele trabalhou numa plataforma de petróleo. Vocês não entenderam ainda. Ele não estudou isso. Ele fazendo a prática adquiriu esse conhecimento, cara. Ele se vê como oprimido, cara, dá pra ver. O Mayori começa a falar de forma intelectual, ele já se vê como oprimido, como incapaz de entender aquilo, e ele utiliza a força dele, o punho de ferro dele, pra calar o Mayori, porque ele se sente oprimido dentro de um sistema, sabe? Que ele vê o Mayori como uma pessoa privilegiada, né? Porque ele não conhece a história do Mayori. Entendeu? Ninguém estudou o Meurinho. As pessoas não ligam. Vamos continuar aí. Olha os caras mandando glória no chat. Mas eu falei do Rio de Janeiro, é porque você falou do Rio de Janeiro. Você falou do Rio de Janeiro. Eu quis dizer que é o seguinte, aonde não tem Estado criou esses elementos. Aí você vai botar 30 milícias na rua. Teve Estado demais. Ó, leva isso a sério, não dá, porra. Teve Estado demais. Não me chama pra fazer isso, pelo amor de Deus. Teve Estado demais. Pelo amor de Deus. Não, vamos tirar. Diretamente. Ele está dizendo a que é o existência seguinte, do Estado com os traficantes. Pelo amor de Deus, olha Perdi só. que ele entrou imediatamente. E aí, Lotato? Dá a sua fala aí que eu vou me ausentar do microfone. Eu não sei sobre o que vocês estão falando. Mas eu posso dizer que a taxa de fertilidade do Brasil está em 1,57 em 2023. Isso é um número muito preocupante. E as pessoas deviam pensar sobre isso. O que você tá falando aí? Lolato, antes de você continuar, diga pra todos nós qual é o seu Eu vou novo salvar o Brasil. Qual que é o seu pix, Lolato? Faça muitos filhos com aquela asiática lá. Certo. Pode deixar. Eu vou mandar pra ela. Mas, Lotado, você não vê que como uma coisa boa a taxa de fertilidade brasileira abaixando? É que eu comecei a pensar na dona Cleide Wilson Mendes, da Costa Silva. Aí eu pensei, caramba, essa mulher tem 30 anos. Ela mal sabe ler e não escreve muito. E quando escreve é tudo errado no Facebook. Ela mora no Nordeste e ela trabalha de merendeira. Ela não vai se aposentar. E tu vai ter um contingente de dezenas de milhões de pessoas nesse mesmo estado que não vão se aposentar e vão estar por aí fazendo alguma coisa no Brasil. Aí isso para mim vem na minha cabeça e é assustador. E é um país que não tem poupança, que não tem gente educada. Muito bem, então. Aí eu penso no sofrimento de todas essas pessoas, que essas pessoas não têm muito. Ser idiota não é motivo pra te sofrer, né? Você não tá sendo literalmente mal. A não ser que ela vote no PT, aí talvez ela mereça. Mas se ela votar no Bolsonaro, eu fico triste. Então tem que ter mais filho. Olha, No mulheres máximo, solteiras mais que assistem educado. nosso canal, entrem em contato. Lolato, antes de você começar a descrever. Lolato, antes de você começar a descrever como que nós vamos aumentar o número de brasileiros no Brasil, diga qual é o seu novo Pix, cara, pra gente colocar na descrição para as pessoas doarem dinheiro. Eu tenho uma chave Pix que é meu CPF. Seu Pix só tem seu CPF, cara? Não, também tem meu Pix de e-mail.
Isso, É. fala seu e-mail. Isso. Que é lotato, arroba, Que é lotato, arroba. .com.br. Lotato.com.br? Não, é lotato, arroba, hotmail.com.br. Hotmail. Certo. Anotem aí, rapaziada. Toma, viu, galera? 453-178-287-91. Certo. É o CPF do Bolsonaro. Certo. Ok. Então, voltando pro tema. Não tem mais o que falar. O Rubão não vai falar mais nada. É o boomer da prática versus o palestrinha gordão da teoria, velho. Não tem o que fazer, velho. No final é tudo A teoria gente- e sonho. Não dá, Vocês cara. falaram da. Vocês falaram sobre o quê? O Miorin é um dos Sobre a maiores de todos os heterossexualidade? tempos. A gente tá reagindo ao vídeo do Rabão, quer dizer, Rubão versus o Miorim, entendeu? Mas o Então, do Rubão nem vocês- chamou tanta atenção assim, porque tu teve o do Loconte, né? É o do É, Loconte que chamou. o G2 disse que a gente ia usar esse debate de pretexto para falar sobre nacionalismo. Vamos aproveitar essa brecha aqui para falar sobre nacionalismo brasileiro, né? E no que consiste ele, quais são os problemas do nacionalismo brasileiro. É que o nacionalismo brasileiro Eu gostaria de começar falando que o Brasil não existe. O Brasil é uma ficção maldita, criada por intelectuais, por Como assim? escritores. Se ligar pela 190, Getúlio o Brasil Vargas. aparece aqui. É uma utopia, né, cara? Um sonho, né? O Brasil é uma utopia e um sonho. Você não quer Cara, falar utopia é mais essa uma coisa, chamada aqui, Marquinhos? não existe, né? Não. Tu dizer que algo não existe, mas o Brasil não é algo biônico, sabe? As pessoas têm alguma ligação uma com a outra de qualquer maneira. De língua e culturalmente, assim. Porque as pessoas veem e têm uma visão. Sei lá, tu pode dizer que desde Vargas existe um Brasil. De fato. E se botar o Império, também existe um Brasil lá. Existe o nome, né? Brasil. De fato. O problema é o seguinte, Não, porque todo mundo fala aqui basicamente português, né? As pessoas têm os Certo. símbolos comuns. Sim, mas aí que entra um problema, né? Se um dos critérios para que algo seja constituído enquanto nação é a língua, né? Como se daria, por exemplo, os países do centro europeu, tipo Áustria, Tchecoslováquia, Alemanha, etc. Né? Você não tem uma A posição de unidade. Hitler. Oi? A posição de Hitler. Como assim? Tem que dominar mesmo. Mas A posição da Rússia. aí vai ser tudo o quê? Vai ser tudo Alemanha? É. Tu acha que tem que A ser Alemanha isso foi aí mesmo? roubada, né? Mas tu acha. A Alemanha foi roubada esse território. Hã? Não. Eu tô botando se. Doem, galera. Doem pro Lolato mudar de ideia. Deem dinheiro para o Lotato. Explica a sua posição, Lotato. Não. É porque quando tu imagina de um país, né? O Brasil tem certa unidade que é diferente de todos os outros, né? Porque o Brasil conseguiu manter uma unidade administrativa por uma maior parte, pelo menos, do território, por boa parte de sua história. Se a gente comparar com todos os outros países da América Latina, tá? Que sempre quiseram se dividir, tá? No Brasil só teve todos os movimentos separatistas sempre acabaram muito rápido e eram por motivos esdrúxulos. Então não tem. É um país muito parecido, sabe? As coisas no país. De ponta a ponta. Mas isso hoje, né? Depois da homogeneização forçada. Mas Pela a mídia. gente tá falando de hoje, né?
Então hoje o Brasil existe. Tu quer falar que o Brasil não existe hoje. Né? Então, mas assim, essa criatura existe, mas isso não é uma nação. Isso é um grande lugar cheio de gente aqui. Todos os símbolos das culturas locais foram destruídos, todas as identidades étnicas foram dissolvidas, tudo isso através de engenharia social. E hoje você tem várias pessoas vivendo, trabalhando, aí elas se identificam com alguns símbolos artificiais, né? O futebol, o carnaval, as praias, não sei o quê. Mas isso não... Você vai pensar na força cultural disso, é nula. Você morreria pelas suas praias? Você morreria pelo seu futebol? Não, claro que não. Mas isso não é mais pelo tempo que o Brasil surgiu, que é um país recente, né? Não pode comparar com países milenares. É um país recente, mas a gente você sofreu, por exemplo, a gente teve uma trajetória. Aí tu teve o início dos Estados-nações com Napoleão. Aí tu teve o começo do Brasil. Aí depois disso já começou a se questionar a questão de identidade de nação. Então, o Brasil é um país que sofreu muito rapidamente dos dilemas modernos e pós-modernos. Porque se tu tá na Inglaterra, tu consegue voltar para 1000, sabe? Se tu quiser, para falar de sua história. O Brasil tem que remontar a 1800. Voltei. Que é um peido daqui. Então, Lotato. Mas qual seria o critério que você utilizaria para falar de algo como o Brasil? O que constitui ele? Qual é a unidade que ele compõe? O Estado, né? Como assim? O Estado brasileiro se mantiver como ele é por tanto tempo. Então o que constitui? Unidade. O Estado. O que constitui a unidade que a gente chama de Brasil é, na verdade, todo o estamento burocrático. E o que está fora dele não é o Brasil. Seria isso. Mas burocrático como fica, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, mas que serve, né? O caso do futebol. Tu não vai completar? Tu não vai... Não, foi uma pergunta. Né? Porque o futebol é um elemento que constitui ali, pelo menos, uma parte, né, da cultura brasileira. E que está mas o futebol faz parte do estamento burocrático. Foi uma propaganda criada pelos militares para justificar o propaganda e sua popularidade. O esporte profissional, de fato, ele é uma ferramenta do Estado mesmo. A CBF. Não, mas você não pode reduzir o esporte a ferramenta. Não dá, mas o esporte profissional, ele realmente é ideológico. Né? O negócio é o seguinte, já existiam, inclusive o Brasil, se eu não me engano, havia ganhado uma Copa antes dos militares. Né? E não só isso, haviam trilhares de descrições do que era o futebol brasileiro. E que, por exemplo, tem lá o Gilberto Freire falando que o brasileiro descobriu uma nova forma do que é o esporte. Né? Enquanto os europeus veem ele de uma forma apolínea, o brasileiro o vê de uma forma dionisíaca. Então, quando ele está com a bola, ele pensa, muitas vezes, no desleixo, como se a bola fosse uma mulher e tende a tratá-la de forma muito boa, etc, etc. Então, acho que já existia essas concepções muito antes de se pensar em estamento burocrático e a relação dele com o futebol. Burocrático é o que a gente herdou de Portugal. Não é uma novidade. Caralho? O estamento burocrático brasileiro são as mesmas instituições de Portugal. A gente herda quase que exatamente o mesmo sistema, com acréscimos que as repúblicas e o governo militar criaram. Se você for pensar em questão das capitanias hereditárias, realmente já tinha uma fusão do patrimônio público com o privado. Então, essa questão do patrimonialismo que permeia o estamento burocrático,
existia mesmo. Desde o princípio. Só que eu acho que as clínicas hereditárias elas eram mais democráticas, né? Então tem esse desvio do Brasil. Um caminho mais autoritário com o tempo. Eu acho isso uma coisa mais interessante de tratar que a mentalidade do brasileiro é parecida também. Né? Sempre foi um povo meio autoritário. Não sei, né? Povo autoritário? Como assim? Eu acho até difícil de falar de povo brasileiro. O Shelby discorda de você, cara. Tu consegue, por exemplo, eu penso que um nordestino, apesar do sotaque, consegue conversar com um paulista sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos problemas. Talvez. Mas aí entram dois problemas, né? Primeiro que você está retornando ao seu grande critério, que é a língua. Né? Se este é o mesmo critério, então nós somos basicamente... Que foi mantida pelo estamento burocrático, né? Não, a língua não tem como ser instituída pelo estamento burocrático, cara. Não, o Vargas fez exatamente isso. Não, mas isso foi em 1940, pô. E isso aconteceu duas vezes. Isso aconteceu com a vinda do Dom João e com Vargas. Sim, mas, cara... Porque você falava Nhangatu aqui. A gente pode falar que aí tinha uma unidade, né? As pessoas no Brasil falavam Nhangatu. Aí chegou a vinda de verdade do estamento burocrático que a gente herdaria. E mudou as relações de língua, né? Apesar de fato foi um pouco mais natural, porque para negociar tu precisava usar português, tornou a língua franca, mas ainda assim é fruto do estamento burocrático. O Estado brasileiro é artificial. Eu acho que eu retiro o que eu falei de início. O Estado brasileiro é biônico, né? Mas é uma característica do Brasil. Cara, eu não Tanto sei. que a gente ainda herda um senador biônico, não? O quê? Um senador biônico. O que é isso? Durante a ditadura, eles criaram um Senado senador, biônico né? é um senado em que os senadores eles não têm limite de mandato. Né? Eles ficam pelo resto da vida, é isso. E se ganhou um novo senador. Eram dois. Era tipo Estados Unidos. Cada estado tinha 2 senadores. A ditadura se criou mais um. Mas isso daí é tipo court packing, né? Que é quando eles aumentam o número de ministros da Suprema Corte. Sim. E isso acontece em vários países. Eu não acho que é uma sinalização particularmente brasileira, não. Só que geralmente se faz isso para se ganhar poder, né? Tipo, o Nordeste tem desproporcionalmente mais deputados do que o Sul-Sudeste. Cara, mas tu tá indo muito longe. Né? Eu nem sei Não, qual eu tô mais falando eu tô fazendo uma digressão. Né? Não. Não tem como ser uma digressão Mas porque você tá aumentando o seu ponto, pô. Eu não tô montando o meu ponto. Eu abri aspas, né? Eu fechei as aspas. Não, colchetes. Eu abri e fechei colchetes. Cara, o negócio é o seguinte. A questão da língua entra numa problemática no sentido de que, por exemplo, em impacto cultural, isso não pode ser verdade, porque, por exemplo, tipo assim, é gritante a diferença de quando você lê um livro de literatura brasileira e quando você lê um livro de literatura portuguesa. É, assim, a diferença tanto poética, forma de prosa, etc., até expressões idiomáticas são muito diferentes. Então, o modo que a gente se expressa já não é o mesmo modo que o português se expressa, embora a mesma língua. Então, por isso que, além de não se ter uma unidade nacional, inclusive, isso é muito curioso, né? Porque o modo que o paulista escreve é um modo completamente diferente que o
que o nordestino escreve. Então, se você vai comparar, por exemplo, como é que ele chama? É ontologia... Antologia... Cara, não vou lembrar agora. Mas é o livro do Oswald de Andrade que ele publicou 1 ano depois da Semana da Arte Moderna. E comparar com Os Sertões, do Euclides da Cunha, tipo assim, fica até difícil de ler. Né? Na verdade, um exemplo mais simples agora. Né? O Otávio de Faria, que é um rapaz lá de, se eu não me engano, ele é até do século XIX ainda. Ele ainda tinha um arcabouço completamente francês, então, tipo, o modo de expressão dele era esse. Enquanto, por exemplo, o Oswald de Andrade vai ter muita influência da língua tupi-guarani. Tanto que ele vai fazer o dicionário depois, vai fazer a antologia, etc, etc. Então, tipo, não tem como falar em unidade linguística, e também não tem como falar neste caso, no nosso caso, e também não tem como falar no dos outros países, como é o caso da Alemanha e da Áustria, de uma unidade nacional propriamente dita. Tipo assim, é evidente que existe um entendimento, eu tô falando aqui com você agora em português, e eu não moro na mesma cidade que você. Enfim, e outra coisa, os modos de expressões que você falou, um nordestino pode entender um carioca, blá blá blá. Agora, pense, cara, pense. Em que medida um paulista consegue falar das mesmas coisas que um amazonense? Ele não consegue. Porque, primeiro, muitos dos lugares em que as pessoas se situam na Amazônia já não são cidades do mundo. Muitas delas ainda vivem. Inclusive, isso aqui no sul também é muito comum, né? Ainda vivem no campo. Normalmente chácaras, né? Que hoje em dia é muito famoso. É um modo de vida completamente diferente. Então sempre existe um tipo de literatura provinciana, que chama, e uma literatura propriamente da metrópole, uma literatura mais moderna, etc, etc. O Lucas falou. Mas aí tu pode dizer que é uma diferença entre o campo e cidade, não é? O norte é campo, é interiorzaço. Mas Então, eu tenho certeza que o paulista conversaria com alguém de Belém. Então, de Manaus. eu só comentar que assim, olha, realmente hoje, a população brasileira está mais homogeneizada. Mas eu queria lembrar que esse não foi um processo natural. O José Wilker, que o Cristiano Quioca mostra na palestra dele sobre o funeral do Brasil, o José Wilker fala que quando ele estava fazendo a turnê do filme dele, ele viajou o Brasil inteiro e ele disse claramente que haviam pelo menos 5 Brasis completamente diferentes um do outro. Completamente diferentes. Basicamente, a gente até já discutiu isso mais uma vez, foi fora do GBcast. Ele discutiu que o que mantém basicamente a língua brasileira nessa uniformidade são exigências burocráticas, né? É a centralização, é o MEC, são essas instituições. Senão nós teríamos praticamente dialetos diferentes aqui. Nós teríamos dialetos aqui no Brasil. Então, assim, o Wilker, ele diz que quando ele estava fazendo as viagens dele, ele identificou 5 Brasis diferentes. E anos depois, quando ele voltou e fez as mesmas viagens, ele percebeu que já não eram mais tão diferentes. Agora era um país, já estava um processo de homogeneização já tinha começado. E ele diz que ele acredita que foi por conta da mídia, a mídia de massa, né, as novelas da Globo, etc. E acho que ele está certo. E aí você junta isso com o esforço por parte do governo, principalmente do governo Vargas, de destruir as culturas imigrantes do Brasil, que foram as culturas que civilizaram o Brasil, para torná-los todos brasileiros, né? Impedir o ensino de línguas, impedir a manifestação cultural dos imigrantes que ocupavam as regiões mais jovens do Brasil, e também de suprimir as manifestações culturais regionais de outras regiões até mais antigas. Então, o processo de homogeneização brasileiro foi um processo artificial e danoso. E agora, eu queria, a pedido do G2 aqui, perguntar ao Marculino o que constitui uma nação. Cara, tipo assim, a resposta pode ser um tanto quanto simplista, mas o que constitui uma nação, no final das contas, e o que é... Ela é a mãe, na verdade, da própria noção de nação, é a guerra. Por exemplo, você pode notar, embora houvessem guerras, né, mas você pode notar que na Idade Média,
não existe esse conceito de nação, né? Nacionalismo. Não existe. Como é que eu posso dizer? A forma mentes da pessoa de idade média, ela. Como eu posso dizer? Ela se constitui de um pensamento supranacional, então ela tem sempre em mente já isso imprimido nela, assim que ela está ali no mundo, de que ela participa de uma unidade. Qual é essa unidade? É a Igreja Católica, certo? Mas depois do nosso querido Martinho Lutero, a unidade foi quebrada, nós sabemos muito bem, né? Não existe, quer dizer, apesar do Império Austro-Húngaro ser o último resquício desse tempo medieval, que já não mais existe no nosso tempo, essa unidade foi quebrada. E aí chegou-se os conceitos de nações, né? E, inclusive, é algo curioso, porque ele nasce não de forma exata, mas ali no início da Revolução Francesa. Então, quem são os patriotas e quem defende a nação são os jacobinos, certo? Aí por isso que tem aquele conceito lá do Rousseau de volontaire générale, que é a vontade geral. É claro que hoje em dia este conceito de nação já não existe mais por causa da luta de classe. Isso aí foi totalmente demolido, né? A história nos contou. Inclusive, eu tô lembrando agora, é interessante dizer que pro pensamento da Idade Média, as pessoas começavam a se perguntar, tipo, por exemplo, até na Renascença ainda, cara. As pessoas perguntavam o que os imigrantes queriam em Roma, né? Porque ninguém pode se manter em Roma sem pensar em fins supranacionais. Então, tipo, não importa, né? É como aquele velho ideal do homem que se vê participante em todos os lugares do mundo. Então, por isso que um desses últimos exemplos de homem, né, que constitui não o que é a nação, mas a ideia do homem da Idade Média, é o Otto von Habsburg, que é o último príncipe da Áustria, que falava 21 línguas, 25 na verdade, enfim. E, voltando ao ponto, é muito difícil definir isso, na verdade, mas no final das contas, o que constitui uma nação, o que nasce, né, a essência da nação é a guerra. Espero ter sido claro. Você não diria que para criar uma nação é necessário haver algum nível de homogeneidade e um mito fundador também? Cara, pode ser que sim. Tipo, inclusive, é curioso você falar isso, porque quando o nacionalismo nasce, não exatamente nasce, eu estou utilizando um termo equívoco aqui, mas quando ele é primeiro representado de forma bem desenvolvida, ele é equivalente à democracia. E é por isso que, nesse sentido, os jacobinos são os patriotas e os nacionalistas. No entanto, depois do século XIX, isso aí é totalmente demolido, pelo motivo que eu disse, que é a luta de classe, né? E começa-se um novo tipo de nacionalismo que tem por si só um mito fundador, que vai dar origem ao fascismo, que também vem com o nosso senhor que eu citei no podcast antepassado. Eu não sei se é o antepenúltimo, eu não sei, eu não vi. Enfim, que é o Georges Sorel, né? Não sei se vocês lembram. Que ele, sim, tem o mito fundador do fascismo, que é todas, né, tem aquele negócio do Vico que eu expliquei na última live, enfim, eu expliquei. As elites vão ser sempre substituídas. Esse é o mito fundador. Todas as elites têm um ciclo, né? E como o nacionalismo já estava velho no século XIX, ou seja, seus ideais, na verdade, foram todos jogados no lixo por causa da teoria de classe, então criou-se esse novo modo de nacionalismo que é o que nós temos hoje. Inclusive, isso ficou muito claro na Ação Francesa. A Ação Francesa realmente tinha essa questão, né, do mito fundador, principalmente o fascismo também vai ter. E o sindicalismo revolucionário, etc, etc. E que hoje em dia, que eu falei que seria interessante para o próximo podcast, que eu não vou falar o nome aqui, mas o nome da pessoa, no caso, eu não vou falar, mas que está se renovando com 3 figuras, né, da França, ironicamente. Mas sim, concordo com você. Beleza. Mas aí você tem o caso, por exemplo, de Israel. Israel é uma nação. Você pode dizer que Israel é uma nação. O atual Israel.
Ela que é? é diferente da nação bíblica, né? Então, hoje em dia, o que seria uma nação seria uma simples autodeterminação e força para mantiver essa autodeterminação. Aí tu constitui uma nação. Não entendi. Ele quer Por saber, exemplo, Israel é uma nação? Israel, o Estado de Israel hoje é uma nação? Pelo próprio conceito que você colocou. Pode se colocar que sim. Mas não no mesmo sentido bíblico, não. Uma nação no sentido bíblico é algo completamente diferente, até porque é muito anterior ao próprio conceito medieval e, por consequência, anterior ao conceito moderno. Acho que isso é um ponto válido de salientar, né? Porque às vezes a gente vai, o sujeito vai lá ler algum versículo, ouve uma homilia, qualquer coisa do tipo, né, sobre nações, né, 70 nações, qualquer coisa do tipo, as nações dos gentios, a nação de Israel, ele pode achar que entra nesse contexto, e não exatamente, né? O conceito de nação na Bíblia é algo mais referente a uma espécie de comunhão étnica, e depois, quando você tem, né, digamos assim, a dissolução final, definitiva da antiga nação de Israel, né, em prol do surgimento da igreja, que é nesse sentido específico, bíblico, internacionalista, né, evangelizadora, né, busca a evangelização de todas as nações, aí então esse conceito de nação começa a entrar em desuso. E é isso que dá lugar a esses conceitos mais modernos. Enfim, falei pra caralho. nação é quem te cobra imposto. Perdi. Cara, na Idade Média, também tinha uma questão que é um pouco diferente da forma como nós entendemos hoje, que era muito mais a noção de um povo associado a uma família real, né? Você tinha, por exemplo, o rei dos francos, ou o rei dos bretões, e não era tanto associado a um território. Claro, tinha uma questão de território, mas era mais associado a uma questão ética e a questão de um rei ou de uma família, que eram reis de um povo específico, né? Você não falava tanto de território, né? O rei da França, falava rei dos francos. E a era do nacionalismo, ela... A noção de território ganha um pouco mais de espaço, né? Mas essa compreensão, é, eu não sei nem como expressar, mas essa compreensão inicial que você colocou aí é mais característica da Alta Idade Média, né? Com a Baixa Idade Média já vai transicionando um pouquinho o conceito, mas ainda trabalha dentro daquilo que o Marcolino tinha falado, né? E é só depois que entra no conceito lá de Estado moderno, Estado-nação, coisa do tipo. Algum comentário, Marcolino? Tudo isso é utopia e é sonho, só pra deixar claro. Certo. Não, sobre o que o Thread falou, voltando ao ponto, né, do mito fundador, acho que seja interessante falar sobre isso, porque o conceito contemporâneo, não sei se pode se falar assim, ele se baseia num mito fundador, que ironicamente é fascista também, né, que foi exposto lá pelo Jorge Sorel, é o proletariado, né, que as pessoas começam a gritar, são os bárbaros, e os bárbaros sempre vêm, né, e eles que substituem a elite, evidentemente, e com isso vem o grande advento das classes médias que eu expliquei também no outro podcast. Certo. Comentários finais de alguém? Ou alguma progressão, uma pergunta? Eu queria fazer um Eu odeio a comentário classe média. que era só um apontamento sobre uma coisa que o Olavo acreditava, que era sobre o problema, o grande problema recorrente da literatura brasileira, que é a busca por uma identidade nacional. E uma solução para essa crise de identidade que o Brasil tem desde o momento que ele passou a ser. E que o Olavo apontou que nós estávamos entrando na era do globalismo, né, na era da dissolução das identidades nacionais. E o Brasil chegou atrasado para essa corrida, porque o Brasil nem sequer conseguiu formar uma identidade nacional. Então o Brasil estava numa situação um pouco diferente dos outros países. Nessa era que nós estamos vivendo, né, de globalismo, de dissolução, de tudo, né? Então, mas eu não sei o que isso significa para o Brasil. Sinceramente, não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Para mim, não parece que isso é uma vantagem, né? Casca de bala. Ih, casca de bala.
Porra é essa, cara? Meu Deus. Tá, alguém quer fazer mais algum comentário? Mano. Será que isso vai sair no vídeo? Esse somzinho? Não sai não. É que da última vez saiu. Não, mas dessa vez não vai. Acho que é isso. Caraca, então. Tá bom. Gente, pelo amor de Deus, Todo sem dia autismo. aí. Ô, caralho. Cres mandou uma verdade agora no chat, hein? Nossos inscritos não vão saber o que ele falou. Tá AB, bom, cara. Deu as palavras finais. Peraí que eu tenho que mandar salve. Ok. Um salve pro Shelby. Um salve pro Xandão. Um salve pro Tagayato. E quem mais quer salve? Alguém quer salve? Um salve pro Gabrielo. Um salve pro G. Não sei se pode falar. Não, pode falar, não é o nome dele. Um salve pro G2. G2A. Deixa eu ver. Um salve pro Cavalari. Um salve pra. Aí é demais. Tive uma ideia, seria invasivo. Um salve pro Fabião. Certo? Um salve pro G. Enfim, eu já tô dando salve demais. Tá ficando de graça. Um salve pro Alta Linguagem. O melhor canal do YouTube. Um salve pro Miorinho, né? Não, e. Ah, não, velho. Um salve pro Nicolas Ferreira, deputado de Minas Gerais. Salve pro Pablo Marçal também. Um salve pra Lando Santos. Um salve pro Renato 38. Tá bom, gente. Vai, o comentário Rubão final, também, um salve. Comentário final, Bi. Dê o comentário final, Bi. Tira. Um salve pro Silvio Grimaldo, é verdade. Grande Silvio Grimaldo. Tem algo específico que você deseja de mim, Marcolino? Vocês sabiam uma coisa que poucos sabem, mas a ideia para fazer o KOF veio do Silvio Grimaldo? Eu sabia disso. É um cara massa, né? Isso é uma coisa que o Olavo disse. Ele disse que a ideia de montar um curso sistemático foi do Silvio Grimaldo. Mas esse curso aí, ele é utópico ou ele é prático? Bom, ele existe, né? Então, Deu pra ver porque deu errado, né? Não formou ninguém, né, cara? Era tudo teoria, era tudo utopia. Essa parte corta que eu falei, por favor. Gente, queria pedir pra vocês novamente, quem tá querendo aprender bastante sobre geopolítica, sociologia, filosofia, Cara, economia... para de fazer propaganda um negócio que não existe, caralho. Só dá o comentário final aí. Olha aí, o Trad ficou louco no chat. Manda e-mail pra lotato@hotmail.com.br. Qual que é o seu... Peraí, vem, qual que é a chave Pix, Lotato? Ué, é essa? É o CPF dele, mas tem esse também. Eu não vou falar o CPF dele aqui, porra. Não, mas ele mandou isso daí? É Hotmail? É Hotmail, ele mudou, agora é hotmail.com.br. Entendi, cara. Termine. A minha eu não tenho porque eu não tenho Pix, inclusive. Não quero que o Banco Central me controle e tal. Vi muito vídeo do 38. Sei. Mas fala aí, cara. Os comentários finais, cara. Galera, começando com aquele básico, né? Curte, comenta, se inscreva, não recomende a ninguém esse vídeo. Acho que esse vídeo nem ficou tão bom comparado a outros, embora a parte final foi legal. Teve um meio ali onde questionamos, nem sei se vai estar no vídeo, mas onde questionamos a prática sexual de Rubão, já que não é utopia, é prática. Cara, vocês fizeram isso mesmo quando eu tava mutado? Vídeo, isso é utopia e é sonho. Nada mais, nada menos. Então, até mais. Um salve para as urnas eletrônicas. Agradeço a todos. Nós merecemos tudo isso. Nós merecemos tudo isso. Agradecemos ao GGB por me convidar pela primeira vez. Salve pro TSE. Salve pro TSE. Salve pro Silvio Almeida. Salve Silvio Almeida aí na prisão. Silvio Almeida, um salve pro Silvio Almeida. Salve pra Kakuroda. Um salve pro PT. Um salve para as comunidades eclesiais de base.
Um salve pro Dom Helder Câmara. Não meu salve, bispo. não salve pros retiros carismáticos. 002. Um salve Não, pra não RCC. Podemos acabar isso? Não, já acabou, já acabou. Ótimo, ótimo. Pode parar de gravar aí. Tudo isso que ele falou aí é utopia e é sonho.